Olá pessoal, vamos concluir então a nossa aula, segunda aula, sobre o tema de operações em serviços logísticos, ok? Vamos dizer aqui o que é um OPL, né? Oferece serviços sob medida, personalizados. São aqueles serviços que os seus clientes exigem, né, as entregas de forma personalizada, que você precisa não só fazer a distribuição, como montar, né, compor a carga de determinada maneira que atenda várias necessidades do seu cliente, não só quanto ao transporte, quanto à embalagem, quanto à forma de disposição do material, por exemplo, uma paletização padrão, né? Com pallets padrão, com altura padrão para entrega nos armazéns ou no ponto de venda de cada cliente, ok? Oferece múltiplas atividades de forma integrada, armazenagem, transporte, estoque, entre outras, como já dissemos antes sobre operações em serviços logísticos. Então, um OPL tem que oferecer múltiplas atividades, não apenas uma atividade de serviços. Ele tem que ter uma cadeia de serviços, ele tem que ter um portfólio, né, de serviços ali que atenda várias necessidades dos nossos clientes. O objetivo da contratante é reduzir os custos globais da logística ou melhorar os serviços e aumentar a flexibilidade. Como nós dissemos antes, nem sempre redução de custos é possível. Por quê? Porque você está contratando serviços especializados e possivelmente isso terá um custo maior, o que o preço do seu produto tem que absorver, não é? Por quê? Porque um operador logístico, quando ele personalizar, quanto mais ele personalizar os seus serviços, os serviços exigidos, né, pelos seus clientes, ele terá mais custo. E é natural que, de alguma maneira, ele te cobre isso, porque a operação dele também tem que dar lucro, não é? Melhorar os serviços e aumentar a flexibilidade são ganhos qualitativos que você terá, que você não conseguiria fazer sem contratar alguém especializado para fazer. Isso é muito importante. Contratos de serviços tendem a ser de longo prazo, é aquilo que falamos, pelo menos 2 anos. Os operadores logísticos, eles tentarão, né, prazos de 5 a 10 anos. Para quê? Para pagar todo o investimento que ele faz em tecnologia, todo o investimento que ele faz em equipamentos de movimentação, de armazenagem, de transportes, né, GPS, de TI, né? Então, todas essas ferramentas, quanto maior for o contrato, o tempo de contrato, mais ele vai conseguir diluir o preço e com isso cobrar taxas menores de todos os seus clientes. Se os contratos forem muito curtos, ele terá que ter preços maiores para pagar o investimento dele num menor prazo, ok? Ah, ele tem que possuir ampla capacitação de análise e planejamento logístico, assim como de operação. Então, todos aqueles estudos de CRM, de ECR, de VMI, né, de ferramentas de acompanhamento de estoques, tudo isso, um operador logístico, ele é capacitado, né, e ele consegue analisar os pontos de reposição, o lote econômico de compras, não é? De produção, enfim, sempre com uma qualidade, uma técnica mais apurada, porque esse é o negócio dele, né? Esse é o negócio, é disso que ele vive. Então ele tem que fazer isso melhor do que você. Ele tem obrigatoriamente que ser mais competente, não é isso? Negociações para contratos tendem a ser de longas e no nível gerencial. Então, esse tipo de contrato com operadores logísticos, não é? Eles envolvem aí a alta direção das empresas, né? Gerentes, diretores, enfim, todos aqueles que têm poder de decisão, de análise. Por quê? É como nós falamos, não se trata apenas de redução de custos. A redução de custos, ela é
um objetivo, mas ela não é o objetivo principal. O objetivo principal é aumentar a flexibilidade, é melhorar os serviços, não é? É ser mais capaz. Então, se o operador logístico será um braço da minha empresa, né? Se ele vai levar a qualidade, a marca da minha empresa até o ponto de venda, eu não posso pensar única e exclusivamente em redução de custos. Então, como esse tipo de decisão envolve planejamento estratégico da empresa, não é? Planejamento a longo prazo, é possível que você tenha que envolver a alta gerência da empresa, né? O conselho, os diretores, enfim, aqueles com poder de decisão, para que eles possam analisar melhor a oferta, né? Do ponto de vista econômico e do ponto de vista qualitativo, ok? Legal. Falaremos então agora ainda, né, agora simplesmente dos prestadores de serviços logísticos, né? Um PSL não é um operador logístico, é aquele que tem por base fornecer um único tipo de serviço, né? Ele oferece serviços genéricos, né, commodities, como por exemplo, só o transporte ou só a coleta de material para entrega no seu ponto de recebimento, enfim. Um prestador de serviço logístico não é um operador logístico, né? Ele é simplesmente um especialista em algum tipo de atividade, né, que são normalmente chamados de commodities, aí no caso de commodities de serviços, né, não commodities de mercado financeiro ou outras coisas que o vale aí, né, de produtos no mercado mundial. Nós estamos falando de serviços aqui. Tende a concentrar-se numa única atividade logística. Então, ou ele vai ser um especialista somente em armazenagem, e você terá que contratar todo o transporte, né, tanto de inbound, né, de entrada de material lá, como de outbound, de saída, né, de material, de expedição, de venda. Ou ele vai ser uma empresa de transporte, ou ele vai ser uma empresa de montagem de kits, enfim, apenas um serviço, não é? O prestador de serviço logístico, ele é especialista em alguma atividade apenas, e não no conjunto das atividades, que é o caso dos operadores logísticos. O objetivo da empresa é a minimização do custo específico da atividade contratada, ou seja, em determinados momentos nós teremos algumas atividades que nós realizamos já de forma bastante competente e não queremos terceirizar a operação como um todo, queremos terceirizar apenas algum tipo de serviço específico. Então a procura no mercado ela deve ser por um prestador de serviço logístico especialista naquele tipo de atividade. Os contratos tendem a ser de curto e médio prazo, né? Já que nesse caso não existem grandes negociações, não existem grandes investimentos, não é? Como num operador logístico. Por quê? Porque a empresa, né, que nós estamos contratando aqui, ela só existe em função daquele serviço. Os custos dela, os investimentos dela são bem menores, né? Eles não têm que cuidar de toda a cadeia de serviços logísticos. Então, nesses casos, você consegue diluir a contratação, até às vezes, por exemplo, como é o caso de transportes, você pode até contratar um único transporte, né? Você nem precisa fazer contrato de um mês ou vários meses, enfim. O know-how, né, ele tende a ser limitado e especializado, ou seja, o conhecimento daquela empresa, ele tende a ser somente daquele assunto. Então, às vezes, você pega uma transportadora e você permite que ele faça armazenagem temporária de alguns itens para você lá, né, para determinadas entregas programadas. Ele não terá um controle de estoques adequado, ele não trocará informações daquele estoque com você no tempo que você gostaria de receber, né? Ele pode não ter a mesma qualidade nos serviços de armazenagem e movimentação, perdendo aí prazo,
perdendo qualidade, avarias, né, tendo avaria, enfim, ele não será tão especializado em outras atividades que não seja aquela de conhecimento dele, né, que não seja a especialidade dele. As negociações para contrato tendem a ser rápidas no nível operacional, ou seja, aqui os próprios negociadores, né, de serviços logísticos, seja em compras ou diretamente pela área de logística da empresa, vão se envolver nessas negociações e vão tocar, né? Porque esse tipo de serviço logístico, de prestação de serviço logístico, é uma atividade comum, uma atividade normal, que você pode comprar até por leilão, né? Como foi dito antes aí, nas negociações B2B, aí, através de softwares desenvolvidos para aquele tipo de contratação de serviços de transporte, não é? Enfim, é uma negociação muito mais fácil, muito mais rápida, não exige tanto, né? Vamos dizer aí qual que é uma tendência do mercado nacional, né? Na questão de prestador de serviço logístico e operadores logísticos, né? Por volta aí de 2012, 82%, né, das empresas de logística no país se concentravam em transporte, né, apenas, não é? E dessas empresas todas, né, ou seja, de 100% das empresas, 82% realizavam transporte, ou seja, a grande maioria quase sempre faz o transporte também, não é? Movimentação e armazenagem, apenas 32% das empresas faziam, ou seja, apenas de 100%, além do transporte, elas também faziam a movimentação, né, e armazenagem. A gestão dos números, trocas de informação, gestão no ponto de venda e outros serviços. Apenas 23% das empresas envolvidas em logísticas realizam no país. Isso em 2002, né? E envolvidas em estratégia, em planejamento, né? Em ECR, em CRM, em VMI, ou seja, em números de mercado, planejamento estratégico, planejamento futuro, apenas 10%. Esses números tiveram aí uma variação, né, após 10 anos, principalmente na questão de movimentação e armazenagem. Nós vemos que mais empresas começaram a realizar, né, além do transporte. Na questão de gestão, muito mais ainda, por quê? Uma exigência do próprio mercado, né? A estratégia de planejamento cresceu também 30%, ou seja, foi para 13%. Por quê? Porque os clientes começaram a exigir algumas personalizações, né? Personificações nos seus pedidos, nas suas entregas, na forma de administrar os estoques no ponto de vendas. Isso foi exigindo que cada vez mais empresas voltadas para prestadores de serviços fossem se tornando operadores logísticos, ou seja, além do transporte, oferecendo movimentação e armazenagem, oferecendo gestão, oferecendo estratégia e planejamento para agregar, né, serviços, agregar custos, reduzir custos, enfim, agregar valor à cadeia logística, né? E é o que acaba gerando valor ao produto de forma qualitativa, conforme vimos antes, né? Aumentando flexibilidade, ganhando em resposta ao cliente, não é? Resposta rápida, enfim. É isso aí, apenas um quadro. Nos próximos anos, a tendência é essa questão de gestão, de movimentação e de estratégia crescer cada vez mais, ok? Então, falando ainda de tendências, vamos lá, as empresas focadas no negócio principal, ou seja, os fabricantes, né, quem cuida da empresa, quem cuida da marca, quem cuida do produto, tende a contratar cada vez mais especialistas em serviços. Para quê? Para ele não ter que fazer a gestão, né, de todos esses serviços, de todos essas possibilidades aí
de redução de custos, de gerenciamento de equipes, enfim. Se você tem especialista para isso e você não é um especialista, você tem que focar no seu negócio e terceirizar tudo aquilo que não faz parte do seu negócio, que não é atividade principal da sua empresa, ok? Aquilo que falamos antes, os clientes cada vez mais exigentes, cada vez mais os clientes querem a personificação, né, a personalização dos pedidos, das entregas, da embalagem, do tipo de embalagem, do retorno dessas embalagens, da periodicidade de entrega, da redução dos lotes, do aumento de giro, enfim, toda essa exigência, ela se traduz em necessidade de terceirização, de contratação de empresas especializadas. Preocupação com o custo, né, será sempre crescente, né? Todo mundo tem preocupação com o custo e o custo deve ser cada vez mais aprimorado, cada vez mais detalhado, não é? E quem consegue fazer isso melhor é quem é especialista em cada atividade. Alianças estratégicas, não é? Aquilo que falamos como, por exemplo, quando você três fornecedores diferentes, de peças diferentes, né? Um, por exemplo, de roda, o outro de pneu, o outro de, enfim, qualquer outra peça de um automóvel, contratam o mesmo operador logístico para fazer as entregas de forma somadas num único veículo, para abastecer uma mesma linha de produção. Então, quando você faz isso, você otimiza, né, toda a operação logística, né, para os fornecedores e para o cliente. Isso são alianças estratégicas que você pode fazer na área de logística, visando redução de custos e aumento de produtividade, de flexibilidade. A maior flexibilidade dos serviços, né, que acompanha tudo isso que nós falamos até agora. Operadores globais, né, ou seja, eu tenho empresas no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, em vários outros locais do mundo, que trabalham para os mesmos clientes, não é assim? São, por exemplo, fornecedores de autopeças, né? Mais uma vez usando como exemplo essa cadeia. Você então o que faz? Você contrata um operador logístico global, ou seja, onde você tiver operação, o operador logístico vai montar uma estrutura, também vai ter operação, para atender você no mundo inteiro da mesma forma. Padronização, ok? Operadores logísticos, né, multinacionais, aí, como exemplo aqui, alguns, Danzas, Penske, McLane, Helma, entre outros, né? Existem outros, apenas citando alguns nomes aqui. Operadores logísticos nacionais, né? Columbia, Cometa, Metropolitan, Delara, Mercúrio, Marbo, enfim, entre outros. Também só apenas citando alguns exemplos, alguns nomes de referência no mercado, né? Tanto multinacional quanto no mercado nacional, ok? Legal. Vamos falar então um pouco sobre o mercado brasileiro, né, de operadores logísticos. Estima-se que os gastos com transporte no Brasil seja equivalente a 10% do PIB. E alguns já falam até de um número um pouco maior aqui, de 12% do PIB, né? Em função do quê? Dos serviços logísticos terem ganhado aí mais importância na cadeia, não é assim? Então isso, de uma forma geral, continua sendo bastante importante, ou seja, 10% do PIB brasileiro é muita coisa, né? Uma vez que o PIB brasileiro aí está em torno de 5 trilhões, aí, um pouco mais, um pouco menos, depende do momento de crise, não é? 10% é muito dinheiro, é muita coisa. Um faturamento muito grande, né? Um mercado de muita importância. O principal entrave ao crescimento é o receio de potenciais clientes de perderem o controle da operação e com isso cair o nível de serviço. Cada vez mais essa preocupação vai deixando de existir. É que nem comprar na internet, não é? As pessoas têm um pouco ainda de medo de comprar porque acham que o produto não vai chegar, porque acham que aquelas empresas não são confiáveis. É o mesmo caso quando você terceiriza algum serviço seu, né?
E nos serviços logísticos você fica com aquele receio, puxa, mas se eu vou fazer esse monte de aliança estratégica, se eu vou terceirizar todos os meus serviços, não é? Eu não vou perder o controle da operação, isso estrategicamente não vai ser um problema para mim. Tudo isso é bobagem, né? Que com o tempo, quanto mais os serviços vão se desenvolvendo, mais as empresas ficam focadas no seu negócio principal, mais esse medo, né? Esse entrave, ele vai caindo por terra e vai melhorando essa relação de custo-benefício entre operadores logísticos, clientes e fornecedores, ok? Concentração na região sudeste. É até um pouco óbvio, como nós temos na região sudeste, né, do país aqui, um maior número de movimentação industrial, né, uma área mais industrializada, você acaba tendo também essa concentração de prestadores de serviços logísticos e operadores logísticos, mas concentrado também nessa região, ok? Que é uma região de alto consumo, não é? Uma região de alto índice de industrialização, o que acaba concentrando um pouco também os serviços logísticos, os operadores. Dificuldade de identificação de necessidades regionais. Então, assim, também são entraves que cada vez mais operadores logísticos mais especializados em regiões, não é, conhecem melhor através do ESR, né, do CRM, todos os clientes daquelas regiões, né, a característica do mercado, as qualidades dos clientes, enfim. E com isso você vai melhorando, né, a identificação das necessidades regionais para atender cada vez mais de forma padronizada, personalizada, ok? Serviços para e-commerce, grande oportunidade. Falamos bastante, né, no final das aulas de TI, de e-commerce. Então, isso tende a crescer também, os grandes distribuidores aí, cada vez mais vão se especializando nesse tipo de negócio, nesse tipo de canal de venda, de comércio, ok? E cada vez mais, né, esse tipo de serviço depende muito de operação logística competente. E você tem tudo terceirizado, você tem como contratar tudo terceirizado para realizar a gerência do seu armazém, né, com grandes operadores logísticos, e você se preocupar única e exclusivamente com o seu negócio de revenda, com marketing, não é? Para fazer o produto que você comprou ou importou girar, não é? Fornecer cada vez mais num ciclo menor de venda. Quanto menor o ciclo de venda, o ciclo do pedido, maior será seu lucro, sua lucratividade também, ok? Com o tempo você vai ganhar cada vez mais. Grandes investimentos em TI como diferenciação e menores custos, hoje apenas pré-requisito, ou seja, todo aquele investimento que nós falamos, que os operadores de logísticas realizam, não é? De WMS, de TMS, de enfim, né, CRM, ECR, tudo isso não é tanto mais uma diferenciação. Por quê? Porque todos os operadores fazem, não é? Agora, quem faz de forma mais competente, quem faz tudo isso de forma com os custos menores, quem tem clientes, né, mais identificados com o seu tipo de produto. Então, provavelmente, o operador logístico mais adequado para você também seja um operador logístico mais especializado em determinado tipo de produto, em determinada cadeia logística, não é? Se ele já desenvolve aquilo com eficiência até para os seus concorrentes, por que ele não faria também para você, não é? Com certeza ele faria melhor do que você faz, porque ele é um especialista. Essa é uma tendência, não é uma verdade absoluta, tá? Desafios: reduzir custo e melhorar o desempenho. Sempre, né? Os operadores logísticos ainda têm um custo, normalmente, ainda principalmente no Brasil, maior do que o custo que você tem quando você faz a sua operação logística, sem levar em consideração aqueles custos
de qualidade, né, de prestação de serviço, enfim, que muitas vezes é ignorado pelas empresas. As empresas olham somente o número de custos de forma fria, sem projetar o futuro, sem fazer aí um planejamento estratégico, pensando numa valorização do produto, com maior ganho em escala, maior ganho em vendas maiores, né, por disponibilizar o produto na hora certa, no horário certo, na quantidade certa. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? O desempenho tem tudo a ver com redução de custos e barreiras, né? Uma estrutura tributária e uma infraestrutura no país que é um pouco complicado. Então, estradas, né, armazéns, os tributos, né, os impostos para cada tipo de atividade, eles são diferentes. Então você tem um tipo de tributação no transporte, você tem um outro tipo de tributação e exigência, né, fitossanitárias aí para armazenagem, enfim, né, essa burocracia toda no nosso país, além da infraestrutura, portos, aeroportos, estradas, armazéns, silos, enfim, tudo isso são entraves que custam muito, que fazem ainda com que o custo do operador logístico no nosso país ainda seja um pouco alto. E a tendência é que isso vá melhorando, isso vá crescendo, né? E com o ganho de escala, a gente consiga simplificar aí toda essa questão de tributária, principalmente, né? Isso é muito complicado. Precisamos melhorar com urgência esses fatores. Vamos falar então de como é o relacionamento com os operadores logísticos, não é? Você tem os motivadores, né? Melhorar os serviços e reduzir custos, conforme falamos bastante aí. A redução de custos, ela é uma propensão, né? Ela é uma meta, é aquilo que nós buscamos. Porém, ela tem que estar associada à melhoria dos serviços, à melhoria da qualidade do atendimento ao cliente. Características do operador logístico, né? A localização geográfica, a imagem, clientes atuais, especialidades, etc. Conforme falamos antes também, tudo que você puder achar num operador logístico de aderência ao seu produto, aos seus processos, a localização, não é? A imagem do seu produto, os clientes atuais, se são concorrentes seus, se não são, que tipo de produto, que cadeia logística, né, ele mais é especializado, quais são as especialidades dele na questão de distribuição, de transporte, de informações, de armazenagem e movimentação, de planejamento estratégico, enfim, tudo, né? Tudo isso são características que você tem que procurar no operador logístico. Instrumentos gerenciais e operacionais. Quais o que normalmente o contrato dá para ser embutido nos contratos, ele já tem um contrato padrão. Quais são os KPIs, né? Os Keeping Performance Intelligent, quais são os indicadores inteligentes que ele tem, o método e procedimentos dele, como ele trabalha, como você recebe informações, política de investimentos, né? Como que ele atualiza todo o sistema dele, todo o investimento que ele faz em propaganda, o investimento que ele faz em equipamentos de movimentação e armazenagem, né? Formalização dos contratos. Tudo isso são instrumentos gerenciais e operacionais, ok? Fatores determinantes de sucesso gerencial, né? Fatores percebidos, aquilo que nós falamos, além do custo, um operador logístico ele pode trazer um acesso a alguns mercados que você não tinha antes. Então, mesmo que o custo seja um pouco maior do que você está habituado, você terá ganho de escala, você terá maiores vendas, você terá talvez até um preço melhor no seu produto, por estar disponível na hora certa, na quantidade certa, ok? No local certo também. Muito bom. Projeto de sistemas operacionais, né? Todos aqueles softwares e sistemas operacionais mesmo. Como que ele, por exemplo, desenvolve projetos
para redução de carregamento de veículos, não é? Projetos para redução de tempo de coletas de materiais nos seus fornecedores, enfim. Tudo aqui, como ele trabalha, se ele tem equipe de desenvolvimento de processos, não é? Internos e externos. E sofisticação da parceria de TI, não é? O que o seu software, né, pode receber de informação via EDI, o que você pode mandar de informação também ao operador logístico, como que é essa troca, não é? Se vocês já têm softwares que conversam naturalmente, se terão que desenvolver programas, como será essa parceria, né? Até que ponto o operador vai, o que é responsabilidade dele, o que é responsabilidade sua, enfim. Tudo isso faz parte do relacionamento, né, no dia a dia com os operadores logísticos contratados. Sim, operadores, né, porque você pode contratar mais de um para cada linha de produto diferente que você tem. O ideal é que você concentre, mas se o seu produto exigir tratamentos diferentes e houver operadores logísticos com especialização diferente, você contrata mais de um para cada linha de produto, para cada mercado seu, não é? O relacionamento ainda, né, com os operadores, tem a parceria do operacional ao estratégico, ou seja, quando eu tenho operações externas, tem uma parte minha do operacional, né, que são as pessoas ali comprometidas dia a dia, né, no dia a dia com a logística, com os processos logísticos, com os recebimentos, com as entregas, que eles terão relacionamento com o pessoal também, igualmente operacional, do operador logístico. E tem a parte de negociação, né, como dissemos, às vezes envolve até a alta diretoria, né, a alta gerência. Quem são, né, as pessoas dos dois lados? Normalmente você tem a parte de suprimentos mais envolvida nas negociações, né? E as partes operacionais mesmo, de produção, mais envolvidas com o trabalho operacional, né? A parte de distribuição, de almoxarifados, enfim. Você tem os dois pontos de relacionamento que precisam convergir no momento correto. Olha, o contrato firmado é esse, os KPIs são esses, e agora o operacional dos dois lados tem que fazer funcionar dentro dessa estratégia, dentro do que foi negociado, para que os dois lados tenham ganhos, não é? Muitas vezes a gente observa que uma coisa é negociada e depois no operacional alguém passa a cobrar alguns outros serviços que não foram negociados. Essa conversa ela costuma ser muito tensa, né? Por quê? Porque o operacional vai dizer, olha, você não contratou isso, você não me paga para fazer isso, então se eu fizer eu vou ter prejuízo. E do outro lado, né, o cliente ele vai falar, olha, se você não fizer isso eu vou descontinuar os serviços, na próxima negociação de contrato eu não vou indicar mais você para continuar nos serviços, enfim, né, esse tipo de relacionamento canibal, né, não leva ninguém, né, ao sucesso. O que precisa aí é ter respeito mútuo, o que precisa aí é ter responsabilidade com o contrato, com aquilo que foi negociado, porque senão cada vez mais os custos vão aumentando, não é verdade? Eu sabendo que o operacional do cliente vai me cobrar outros serviços que não foram negociados, eu já coloco o preço um pouco além daquele que eu cobraria normalmente para fazer determinado serviço, né, se eu for um operador logístico. Então isso acaba encarecendo para todo mundo. Por isso que o acordado, né, ele é justo, ele tem que ser justo para as duas partes, ok? Operacional, integração da atividade é pré-condição para o aumento da eficiência e relação comercial. Tudo isso que nós acabamos de falar. O operacional, ele tem que ser uma continuidade nas duas empresas daquilo que foi negociado em contrato. E os dois lados têm que ter pessoas disponíveis e responsáveis, né, prepostos, que possam responder pela atividade dos dois lados e que sejam responsáveis para
encontrar soluções juntos para qualquer tipo de desvio que possa ocorrer aí no meio do caminho. Né? O gerencial, uma estrutura clara de custos, preços, né? Fortalece essa integração. Então, muitas negociações são planilhas abertas, planilhas de custo aberta, porque os dois lados conhecem os custos das operações. E os dois lados vão negociar qual que é a margem adequada para aquele produto. É óbvio que cada empresa tem sua estratégia, né, de comercial, né, sua estratégia de vendas, o que eu posso abrir aos meus clientes e o que eu não posso, ou o que eu quero e o que eu não quero também abrir. Porém, alguns números, alguns desses custos, né, dessa precificação, ela é conhecida dos dois lados. Então não adianta também querer esconder muita coisa, não jogar ali uma planilha aberta quando ela é exigida, porque a negociação pode fracassar em função de desacertos, de desentendimentos em relação aos custos daquela operação, não é? Do lado estratégico, né? A integração é verificada por comprometimento por longo prazo, ou seja, quando você faz um contrato, um operador logístico ele quer um contrato de 5 a 10 anos, pelo menos, para pagar todo o investimento dele, né? E formar uma parceria de longo prazo, uma postura proativa de ambas as empresas, os dois participando da operação, numa parceria com uma cultura ganha-ganha. Todo mundo precisa ganhar, todo mundo precisa existir, todo mundo precisa de lucro, ok? Muito bom. Além disso, né, tem a consolidação, que só acontecerá com a concialização dos 3 níveis, operacional, gerencial e estratégico. Aquilo que falamos. Tudo precisa estar muito bem alinhado, né? O planejamento estratégico, contratos de longo prazo, né, com negociação ganha-ganha, o gerencial que vai tomar conta da operação através dos indicadores, né, cobrar, um lado irá cobrar o outro sobre aquilo que foi negociado, né, ou que será negociado nos próximos contratos, enfim. E o operacional das duas partes, cumprir o dia a dia, as exigências de cada um dos lados e aceitar que é um relacionamento que tem que durar, e para durar ele precisa ter bases sólidas, precisa ter mútuo respeito, né? Precisa ter parceria, conhecimento, né? E se colocar no lugar do outro para entender os processos, entender as necessidades e fazer com que o cliente final, que é o objetivo disso tudo, seja bem atendido, ok? E isso é importante, né? Tem que quebrar um pouco os conceitos, né? Os não me toques aí, a empáfia, né, no caso de alguns clientes que são muito grandes e negociam com operadores logísticos menores, ou o contrário também, não é? Então, assim, esse tipo de arrogância não leva ninguém a lugar algum, ok? Relacionamento com os OPs. A estrutura de custos, né? Como que ela pode ser aberta? Como que ela será aberta? Ela será aberta, então, pelo tipo de serviço, né? Quais são os custos envolvidos ali naquele tipo de serviço, né? O cálculo da cobrança, quais são as fórmulas, né? Olha, qual é o método de precificação aplicado para aquele caso, para aquele tipo de contrato, né? Para o tempo de contrato que está sendo negociado, enfim. Tem que ser muito claro essa fórmula, todos têm que conhecer ela muito bem, tanto para fazer a cobrança como para fazer as conferências, né, após negociado. O que é custo direto, o que é custo indireto, né? Quais são as taxas que existem aí, quais são os impostos, não é? Contribuições sociais, enfim, tudo aquilo que envolve custos, seja eles direto, indireto, ou aquilo que faz parte de impostos, né? Exigências legais e tributárias, elas precisam fazer parte dessa tabela de negociação.
qual é o custo padrão, não é? Aqui falamos de folha de processo para produtos, mas também temos folhas de processo para serviços, né? Qual é o custo padrão? Qual é o tempo, né, médio ali de execução de atividades, o custo médio de mão de obra, aqueles cálculos que são feitos em números de casas decimais bastante grande, para que o cálculo do custo padrão ele seja um cálculo bastante correto, não é? Para ninguém errar demais na composição do preço e depois saber que aquela operação não é viável. Então, por isso, o custo padrão ele tem que ser muito bem calculado, ok? Estruturado por cliente, ou seja, quando eu monto meu custo, cada cliente tem um contrato diferente, né? Então, eu sou um operador logístico que trabalha para vários tipos de clientes diferentes, mercados diferentes, não é? Segmentos, né, também diferentes. Então eu preciso ter uma estrutura de custo padrão para cada cadeia logística, né, para cada tipo de serviço, porque o preço para um pode não ser o mesmo preço para outro, em função das exigências daquele mercado, não é? Daquele produto, enfim, né, daquele cliente. Tem que ser tudo muito bem calculado, né? Então, mais uma vez, essa planilha, ela, na grande maioria das vezes, tem que ser aberta, considerando nessa planilha aberta tudo que falamos aqui de custos, taxas, impostos, serviços e margem, não é? Qual é a margem de lucro que essa empresa tem que ter para sobreviver, para que o investimento dos sócios, né, o investimento do operador logístico seja viável e ele tenha lucro, um lucro maior do que, né, ou pelo menos igual do que ele teria no mercado financeiro, né, provavelmente. Então, aqui é onde fica a maior parte da negociação. Ela fica em cima do lucro, ela fica em cima do retorno, não é? Que cada um deseja, né? Ou que cada um tem como objetivo de custo. Olha, né? Isso é fundamental. Isso pode fazer a grande diferença quando falamos que o custo de uma operação logística terceirizada é maior ou menor que o nosso custo, né? O custo interno, o custo quando eu realizo a operação diretamente, ok? Fatores críticos de sucesso na implantação, na implementação desse tipo de parceria, desse tipo de serviços, não é? Planejamento, tem que ter planejamentos aí muito bem elaborados, muito bem discutidos, pesquisas, né, muito aprofundadas, conhecer muito bem os processos também, não é? Todos os processos que estarão envolvidos, qual é a estrutura de TI, né, de tecnologia da informação que vai abordar, né, todo esse processo, todos esses relacionamentos, ok? A organização, né, dos dois lados, na questão de operacional, né, gerenciamento de mudança, ou seja, sempre que houver mudança de mercado, mudança de postura de um dos dois lados, mudança de exigência do próprio cliente, como será feito esse gerenciamento, quem irá participar, se os contratos constarão cláusulas de revisão periódica, enfim, como serão realizados, né, esses processos de mudança. Avaliação de desempenho, né, então todo cliente vai ter a sua avaliação de desempenho sobre o operador logístico, né, sobre resultados, sobre custos, sobre atendimento ao cliente, enfim, e todos os ajustes e correções, se eles são só operacionais, se eles são gerenciais, se eles são estratégicos, contratuais, enfim, como tudo isso vai fazer parte do processo de relacionamento, né, com operadores logísticos. Então, os contratantes e as contratadas têm que ter aí um relacionamento bastante próximo para que consigam aí o sucesso, que é o atendimento do cliente final, ok?
Muito bom, então encerramos aqui as nossas aulas sobre operações em serviços logísticos, ok? Iremos discutir e aprofundar muitas coisas aí ainda nas aulas de distribuição, de transportes, enfim. Mas por conceitos, né, ficamos por aqui nas aulas de serviços e operações logísticas. Muito bom, agradeço, muito obrigado e até as próximas aulas dentro ainda da série de Logística Integrada.